que é contado em Brasília por poucas pessoas? Está, eu fiz a conta, a 2.200.000 metros desse voto. E aí, poderíamos dizer que não é físico, é eletrônico. Sim, eletrônico. Eletrônico que não é inteligível ao cidadão comum, que não pode ser compreendido pela pessoa média, pelo eleitor médio, apenas por pessoas altamente qualificadas, pessoas que detêm conhecimento além do limite da pessoa média, e que custam muito caro. O que nós vimos nas últimas eleições, e é simples, todos sabemos, foi a alegação, o TSE apresenta seus programas e suas máquinas e dizem, olha aí, confiram. Conferir o quê, excelências? O voto não está ali. Conferir máquina? Conferir programa? Como eu vou conferir programas? Tem-se a eleição. O voto desaparece. E só aparece o quê? O BU, o registro digital do voto, na totalização. O voto mesmo, não se sabe. O voto não existia antes. Ele estava na mente do eleitor. Ele não pode ser rastreado de antes. E o TSE nos faz o favor de sumir com o voto. Ou seja, ele não existia antes e não existe depois. Nós temos só um resultado, como fez o nosso síndico da história. Trouxe o resultado. E a nação brasileira, os 144 milhões de eleitores deste país, têm que crer que o TSE agiu com lisura. Porque provar ele não prova. Agora, o que acontece depois? Quando alguém faz a impugnação, o TSE vem, a justiça, aí vem o administrador, que antes não estava sem a toga, ele tinha tirado a toga, é um administrador. Em seguida, ele com a toga vem e julga. Julga e diz, senhor impugnante, o senhor não comprovou. Ora, excelências, quem não comprovou foi o TSE. O serviço eleitoral não apresenta a prova do escrutínio. Então, fica impossível para qualquer impugnante fazer prova. Impossível, é prova impossível o que está se exigindo dos impugnantes. Bom, pessoal, essa daí foi apenas mais uma defesa daquilo que é direito nosso e que nos tiraram, e tiraram na mão grande, né? Eu tenho que usar aqui determinadas palavras para poder falar, porque a gente sabe que vive um momento em que somos cerceados pela nossa liberdade de expressão, porque simplesmente a gente informa as pessoas aquilo que a gente tem como materialidade. E o que a gente tem como materialidade? A gente tem leis que estão em vigor no Brasil. A primeira delas, e principal, é a Constituição Federal. Então, o artigo 37 da Constituição Federal diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, e aí vem a palavrinha mágica, publicidade e eficiência. Quando entra a palavra publicidade aí nesse artigo, pessoal, que é uma cláusula pétrea, né? Diz que tudo deve ser público. Esse é um dos artigos que assegura que tudo que é relativo à administração pública deve ser público. O TSE não é um juizado de exceção. Ele é um órgão que administra as eleições e ele deve respeitar esse princípio da publicidade. E ele nos tirou isso quando ele colocou a apuração para ser uma coisa secreta. O voto é secreto, a contagem é pública. O voto é secreto, a contagem é pública. Basta a gente entender isso. Porque é um ato administrativo. Aí a gente vai para o artigo 84 da mesma Constituição, que diz lá, compete privativamente ao presidente da República, a gente vai para o 6, dispor, mediante decreto, ou seja, basta uma canetada, né, sobre redação dada pela emenda 32 de 2001, organização, funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Ou seja,
cabe, vou repetir aqui, compete privativamente ao presidente da República, artigo 84 da Constituição Federal. Item 6, dispor mediante decreto sobre, ou seja, basta uma canetada, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. O que faz parte da administração federal? A administração das eleições feitas através do TSE, que é uma instituição administrativa ligada à administração pública federal. Mais uma vez aí, o presidente pode ter ingerência sobre o TSE. Aí nós vamos para a Lei 10.079, de 1950. Está em vigor Lei 10.079, de 1950, que diz o quê? O artigo que é no capítulo 3. Capítulo 3, dos crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Lei 10.079/50, capítulo 3, dos crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Artigo 7, são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 1. Impedir por violência, ameaça ou corrupção o livre exercício do voto. 2. Obstar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais, ou seja, atrapalhar o trabalho dos mesários. 3. Prestem atenção nisso. Violar o escrutínio da sessão eleitoral ou inquinar de nulidade o seu resultado pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material. Que material, cara pálida? Que material? Nós não temos materialidade, porque nós não contamos mais os votos. Quem conta é uma máquina, e a máquina não tem materialidade. É tudo eletrônico. Não existe materialidade. Não existe materialidade. Não existe materialidade. Isso aqui é um material. Isso aqui é um material, uma coisa. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é uma coisa, é um material. Posso contar 30 óculos, 50 óculos. Entenderam? Então eles estão usurpando isso. E também está em vigor a Lei 4737 de 1965, que é o Código Eleitoral, que são as regras para as eleições. E está lá também, os votos têm que ser contados. As 3 leis estão em vigor, mas nos usurparam isso. Então a gente tem que saber que o presidente da República, por decreto, pode resolver o problema, né? Esperamos que seja isso que ele venha a fazer. E com relação à fralda, aquela que sai suja, né, de qualquer bunda de bebê, e que sai suja sempre no mês de outubro, a cada 2 anos, é tudo armado. Eu recebi um material aqui, vou editar, vou enxugar, vou colocar para vocês depois, em que há realmente uma sequência inacreditável de votos. Então a cagada sempre sai do jeito que eles querem, escolhendo o nome de quem eles querem, que ameaçam ao sistema ou que não. Mas tudo muito bem programado. Logo a gente vai saber, tá bom? Eu recebi o material do Alexandre Machado, lá do Rio de Janeiro, vou enxugar, porque é um vídeo um pouco complicado da gente entender, mas não é difícil da gente explicar, então aguardem. O velho vem nessa segunda-feira, porque ele está de folga, ele tem um trabalho que trabalha na área de alimentação, então é um trabalho meio complicado. Então, nessa segunda-feira ele deve estar com a gente aqui, tá bom? Beijo grande, ótima semana para vocês. Deus abençoe.